Mas quando, assim, a gente fala doença autoimune na neurologia, no sistema nervoso central, a gente já pensa logo em uma doença bem específica, né? Esclerose múltipla, por exemplo. Sim. Que é uma das doenças autoimunes aí mais reconhecidas. Algumas pessoas aí famosas, até tem aquela atriz famosa, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é daqui do Brasil. Uma mais notabilizada no Brasil, aquela Cláudia Rodrigues, Cláudia né? Rodrigues. Cláudia Rodrigues que fez, é um comediante, né? Que fez o Diarista. Ficou muito famosa por aquela série Diarista. Então, por exemplo, você falou dos vírus. A gente tem um vírus HIV, tem um vírus da herpes, o vírus do Covid, do coronavírus, tem um vírus Epstein-Barr, e parece que tem alguns estudos aí mostrando que algum desses vírus aí podem se associar à esclerose múltipla. Como é que é esse negócio? Explica aí pra gente. Bom, então vamos falar dos vírus. Novamente, voltando para o assunto nosso aqui original. O anti-NDA, o que se descobriu? Bom, como eu falei, uma grande parcela dos casos, você tinha um tumor ovariano. Mas alguns não tinham. Né? E quando você ia avaliar, bom, geralmente, alguns casos de anti-NDA, ele era precedido por um quadro infeccioso. Né? Então, havia um quadro infeccioso precedendo o início dos sintomas. E o que se percebeu é que 1/3 dos casos de anti-NDA eram precedidos por uma infecção herpética, do vírus herpes simples tipo 1. E a sintomatologia, todos nós aqui já atendemos um caso de encefalite herpética, e a gente chama de encefalite herpética, porque é o vírus herpes inflamando o cérebro, e o quadro agudo, o que é? O quadro agudo é psiquiátrico. É agitação. Quem atendeu aqui um paciente com encefalite herpética sabe o caos que é dentro de um pronto-socorro. Então, são epilepsias dificílimas de controlar e uma mudança completa do comportamento e da personalidade do paciente. Fica agressivo, fica agitado, né? Muito inquieto. Então, 30% a gente sabe que é o vírus herpes que funcionou como gatilho da doença. Né? Não de todos, mas é um fator de risco. A inflamação, a encefalite, a infecção pelo vírus herpes parece ser necessária para alguns casos de encefalite, assim como o tumor propriamente. Quando a gente fala da esclerose múltipla, se falou muito isso. Isso daí, hoje é o principal tema dentro da esclerose múltipla. Acabo de chegar do maior congresso de esclerose múltipla do mundo, o ECTRIS, foi um dos grandes assuntos no congresso. Foi onde o congresso? Foi em Milão. Milão. E um dos grandes assuntos foi o Epstein-Barr, ele é um fator de risco para o desenvolvimento da esclerose múltipla. E aqui eu preciso ficar bem claro. O Epstein-Barr não é o vírus da esclerose múltipla, né? Porque daqui a pouco a gente vai na internet e sai, não, é o vírus da esclerose múltipla. Não. O que o Alberto Askerio, que é o pesquisador principal do estudo que demonstrou que o vírus Epstein-Barr era um fator de risco para a esclerose múltipla, o que ele diz? Que a esclerose múltipla é uma rara complicação da infecção pelo Epstein-Barr. E por quê? O Epstein-Barr, ele aumenta em 32 vezes o risco da pessoa desenvolver esclerose múltipla. Né? Então, aí, novamente, a gente tem que ter cuidado. Aí a pessoa vai lá, que tá ouvindo o podcast, vai lá, nossa, eu fiz o exame aqui, eu tenho Epstein-Barr. 95% da população 95% da população tem, como eu falei. Por isso que eu acho interessante isso. É uma rara complicação da infecção pelo Epstein-Barr. Então, muitas pessoas têm infecção subclínica. Uma parcela pequena tem a doença propriamente provocada pelo vírus Epstein-Barr, que é a mononucleose infecciosa, e a esclerose múltipla parece ser uma rara complicação. Mas, como eu falei, aumenta em 32 vezes a chance de ter esclerose múltipla, você ser infectado pelo Epstein-Barr. Usando a comparação, fumar é igual a ter câncer de pulmão? Não é igual. Para colocar uma comparação de grandeza, aumenta em 16 vezes o risco de ter um câncer de pulmão você fumar. Então você pode fumar a vida toda e não ter esclerose, não ter o câncer de pulmão. Mas aumenta em 16 vezes o risco de você ter essa doença. O Epstein-Barr
a infecção pela Epstein-Barr aumenta em 32 vezes. Ou seja, logo, o raciocínio que a gente tem é, bom, então a gente tem que, de alguma maneira, controlar esse vírus. Ele pode até não desenvolver a doença, mas o que a gente vai fazer? Então, o que se discute hoje é imunização ou não para o vírus da Epstein-Barr e desenvolver terapias contra o Epstein-Barr. Antivirais. Né? Antivirais. E o Epstein-Barr, a esclerose múltipla é uma complicação, mas Epstein-Barr, linfoma é uma complicação de infecção pelo Epstein-Barr. Por quê? O Epstein-Barr é um vírus que ele faz o mimetismo molecular como ninguém. E ele passa muito fácil de pessoa para pessoa, né? A doença do beijo. É a doença do beijo, doença do ósculo, você tem vários nomes, né? Mas é muito comum, né? É muito prevalente. Mas isso não quer dizer que você vai ter esclerose múltipla. Porque, claro, você precisa ter a chave e a fechadura. Doença autoimune é muito isso, é chave e a fechadura. É um conjunto de fatores. É igual um acidente de avião, eu costumo dizer. Um avião nunca cai por um fator só. Né? Então, a doença autoimune nunca acontece por um fator só. A gente vai cair no erro sempre a gente buscar uma causa única para uma doença autoimune. Então, você tem um fator provocador, um agente externo. Esse agente externo provoca uma resposta imunológica exacerbada, normal, e você tem uma predisposição genética para desenvolver. É a chave e a fechadura. E aí você tem, muitas famílias, você tem uma predisposição genética para autoimunidade. E aí você pode ter distintas doenças autoimunes na mesma família. Então, por isso que são doenças raras. Para a gente também não sair preocupado de se ter uma doença como a esclerose múltipla, como a anti-NDA. Mas é preciso lembrar também que toda vez que a gente mexe demais com o sistema imunológico, consequências podem existir. Né? Então, e se ele está imaturo, por isso que crianças, adolescentes, jovens, são mais vulneráveis à doença autoimune. Por quê? Porque o sistema imunológico dele ainda está impreciso, ainda está amadurecendo. Então, é um momento de vulnerabilidade para doenças autoimunes. Não quer dizer que doenças autoimunes só ocorram em jovens, mas é um período de maior vulnerabilidade. Interessante. Ronaldo, e a gente sabe que existem várias formas de ativação, né? Vários tipos de resposta diferentes, né? Dentro do sistema imunológico. A gente tem respostas mediadas por anticorpos, né? Que a gente falou já na encefalite, a gente tem respostas celulares, né? E às vezes a gente tem quadros que a gente está suspeitando de um padrão, mas às vezes é um padrão diferente. Um exemplo que a gente vê às vezes é aquele diagnóstico diferencial. Um exemplo, a pessoa tem lá uma mielite, né? Assim, uma inflamação da medula, ficou ali com uma fraqueza daquele nível para baixo. Será que isso é uma esclerose múltipla, um surto de esclerose múltipla, ou isso pode ser uma doença de DeVick, né? Uma neuromielite óptica? E aí eu gostaria que você falasse um pouco para o pessoal quais são os sintomas que realmente são sugestivos de doenças autoimunes do sistema nervoso central, tipo esclerose múltipla, neuromielite óptica, e quais que não são, porque às vezes é comum a gente ter uma pessoa que tem uma dormência nas mãos, mas que desaparece. Mas a dormência que fica da esclerose múltipla é bem mais persistente, né? Eu não sei se eu tenho uma resposta única para a sua pergunta. A pergunta é difícil. A pergunta é difícil porque vou partir da questão da inflamação da medula, do exemplo que você usou. A mielite propriamente. Novamente, voltando para a nossa constante ignorância. Né? Então, lá, quando eu era residente, quase 60% das mielites, das inflamações de medula, eram ditas sem causa. 60%. Medula espinhal, né? Exatamente. Né? Não é a medula espinhal. óssea. Exatamente. É importante lá de trás, ficar claro. Isso. Então, 60% não tinha causa. Então, a gente olhava, é uma mielite, é uma inflamação da medula. Alguns a gente identificava. Era um sintoma típico da esclerose múltipla, né? Mielite, tradicionalmente, esta mielite transversa, né? Que essa inflamação que parte da medula, ela era notabilizadamente era conhecida como um sintoma da esclerose múltipla. Eu quero usar esse exemplo porque hoje, decorridos tantos anos, hoje menos de 30% é dito sem causa. Porque antes,
lá atrás, pegava a mielite, a dormência persistente, uma dormência em metade do corpo com a perda de força, mielite, mulher ou homem jovem entre 20 e 40 anos, provavelmente esclerose múltipla. Quando não fechava o diagnóstico de esclerose múltipla, o que era? Aí nós descobrimos anticorpos. E aliás é interessante que o antiacoporina 4, que é o autoanticorpo da doença neuromilitíoptica, também conhecido como doença de Vick, ele permeou as bases para a descoberta do ponto de vista laboratorial de todos esses outros anticorpos que a gente está fazendo. Então ele foi quase que o precursor da descoberta de vários outros anticorpos. Então, aquelas mielites que nós não sabíamos que ele falou, não, muitas delas são antiacoporina 4. Né? Mas aí nunca resolve o problema, parece um novelo de lã. Aí você fala, não, mas espera aí, tem umas mielites que são da esclerose múltipla, tem outras mielites que são da neuromilitíoptica, mas continuam umas aqui que não tem causa. Aí a gente descobre outro anticorpo, o antimog. Ah, não, mas tem ainda umas mielites aqui que não parecem ser nem antimog, nem antiacoporina 4, nem esclerose múltipla. Ah, não, isso aí pode ser de uma doença por uma proteína com nome, um palavrão aqui que eu não vou repetir para vocês, que é GFAP. Então ah, não, mas essa daqui é uma mielite, para coisa complicar mais ainda, por outra doença autoimune de todo o corpo que invade o sistema nervoso central. Então, perceba que a gente tem que descrever os sintomas, mas muitas vezes não resolve o problema. Então, a mielite é um sintoma típico da esclerose múltipla, mas não só. A gente tem que ter cuidado, né? As inflamações do nervo óptico, né? Então, o público em geral, para você pensar, quando pensar numa coisa autoimune, processos inflamatórios agudos, né, recorrentes, que tenham vindo depois de um processo infeccioso, isso é muito importante. Geralmente tem algum agente externo. Então, a gente vê isso depois de uma infecção prodrômica. Nós vimos muita mielite pós-SARS-CoV, né? Nós ainda vemos. E, às vezes, raramente, pode ter relação com agentes externos. A gente até criou com agentes adjuvantes ou imunológicos mesmo. Porque, como eu falei, o sistema imunológico, às vezes, ele erra. Então, ele pode entender que o imunizante é o vírus. Porque o papel do imunizante, o que é? É enganar o sistema imunológico. Enganar e fazer ele... Então, a gente pode ter como uma reação adversa rara uma doença autoimune? Pode. Assim como pode ter, e aí foi descrito na década de 90, mais precisamente, com um aumento de alguns casos em algumas mulheres após implante de silicone. Que aí se criou a Asia Síndrome, que é uma síndrome de adjuvantes e agentes, e agentes imunológicos e próteses. Então, tem alguns pacientes que me perguntam, doutor, você acha que o implante de silicone que eu fiz pode ter a ver com a esclerose múltipla que foi diagnosticado? A minha resposta é, pode. Doutor, meu pai morreu de forma súbita, eu fiquei muito triste, muito melancólica. 2 meses depois eu tive uma mielite e tive o diagnóstico de neuromilitíoptica. Você acha que tem alguma coisa a ver? Eu acho. Eu sofri um sequestro relâmpago, eu passei por um trauma terrível, uma situação traumática e sofrida, e depois veio um diagnóstico de uma doença autoimune. O senhor acha que tem a ver? É claro que tem a ver. Sem dúvida. Então, e às vezes isso, é claro que estabelecer um nexo causal é muito difícil. E a gente também pode ficar paranoico com isso, porque a gente tem várias formas de ser, a gente nós estamos nos relacionando com coisas externas o tempo inteiro. É claro que esse não é o único fator, né? É uma interação de vários fatores como eu da falei, própria pessoa, genéticos, ambientais, e esse é um dos fatores que vai causar, mas não é o único, né? Então é bem complexo ali tudo. Mas de uma maneira geral, o processo inflamatório recorrente no seu corpo, nós estamos falando muito do sistema nervoso central, mas na sua articulação,
na sua pele, no seu olho. No trato gastrointestinal, né? Processo inflamatório que se repete. Tem que se pensar numa causa potencialmente imunológica, né? Então, acho que de uma maneira geral, acho que essa é uma forma de pensar, bom, será que eu posso estar tendo alguma disfunção imunológica, algum processo inflamatório que é o meu sistema imunológico? Acho que essa é uma forma interessante de partir uma suspeita, né?